O Brasil está à beira de uma crise. Muitos dizem que sim, mas poucos realmente entendem o que isso significa para suas vidas. Estamos falando de uma tempestade que pode afetar o bolso de todos nós, desde o aumento do custo de vida até a dificuldade de fazer o dinheiro render. E a verdade é que esperar que o governo resolva tudo pode ser um erro fatal. Afinal, quem já viveu crises anteriores sabe que quem se prepara primeiro se protege melhor. Então, o que você pode fazer para não ser pego de surpresa? Essa situação traz à tona uma dura realidade. Contar apenas com seu salário ou com as promessas do governo pode não ser o suficiente para garantir sua prosperidade financeira. Em momentos de crise, o mais sábio é tomar as rédeas da sua vida financeira e buscar maneiras de blindar seu patrimônio. E, por mais complicado que o cenário possa parecer, há sempre uma saída para quem se planeja. Quer descobrir como? Em um país de mais de 200 milhões de pessoas, mais da metade depende de algum tipo de assistência governamental, seja por meio de programas como o Bolsa Família ou aposentadorias. Essa dependência cria uma espécie de círculo vicioso. Quando se está tão acostumado a contar com essa ajuda, pode ser difícil imaginar uma vida financeira onde investimentos e planejamento pessoal sejam o foco. Isso, claro, impacta diretamente na prosperidade financeira de muitas famílias, que ficam estagnadas e incapazes de crescer. Agora, pensem como essa dependência afeta a economia em larga escala. Se você já se perguntou por que os investimentos no Brasil parecem andar a passos lentos, a resposta pode estar justamente nesse ponto. Com tanta gente dependendo do governo, sobra pouco espaço para inovação e crescimento. A economia trava. O dinheiro que poderia estar girando no mercado, gerando novas oportunidades de trabalho e prosperidade, acaba sendo canalizado para cobrir essa assistência social. Isso não significa que esses programas sejam inúteis, longe disso. Eles ajudam muitas famílias a sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, é preciso refletir sobre como romper com esse ciclo e incentivar mais pessoas a buscarem formas de melhorar sua vida financeira por conta própria. Uma boa dica seria investir em educação financeira. Livros como Pai Rico, Pai Pobre de Robert Kiyosaki são um excelente ponto de partida para quem quer entender como sair dessa dependência e começar a investir com inteligência. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto que essa dependência gera na taxa Selic. Quanto mais o governo precisa investir em programas sociais, maior a necessidade de controlar a inflação. E isso é feito, muitas vezes, aumentando os juros. E a alta dos juros freia o consumo e os investimentos, criando um ciclo que afeta todos, direta ou indiretamente. É uma bola de neve que, se não for contida, pode prejudicar a prosperidade financeira do país inteiro. E assim, vemos como essa dependência acaba se conectando a outros desafios econômicos. Enquanto o Brasil não encontrar uma forma de equilibrar essa equação, a dívida pública continuará a crescer, criando um cenário onde o desenvolvimento econômico fica comprometido. É como se estivéssemos correndo atrás do próprio rabo. E, falando em dívida, o que acontece quando ela começa a sair do controle? A dívida pública no Brasil é uma das maiores dores de cabeça do governo. Com a previsão de alcançar 86,7% do PIB em 2024, isso significa que, para cada real que o país produz, quase um real inteiro é comprometido em dívidas. Agora, imagine uma família que gasta mais do que ganha todos os meses. Ela começa a pegar dinheiro emprestado para cobrir os gastos, mas essa bola de neve só aumenta. A economia de um país funciona de forma parecida, e com uma dívida tão alta, o governo tem cada vez menos espaço para investir em crescimento e melhorias. Quando a dívida pública está nesse nível, o impacto na vida financeira do cidadão comum é inevitável. O governo precisa buscar recursos para pagar os juros dessa dívida, e isso acaba limitando os investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Se o dinheiro que deveria ser usado para melhorar a qualidade de vida está sendo drenado para pagar dívidas, o progresso estagna. A prosperidade financeira do país como um todo acaba sendo sufocada. O grande problema é que,
Quanto maior a dívida, mais o governo precisa recorrer a medidas extremas para controlá-la. E aqui surge o dilema: aumentar impostos ou cortar gastos. Se você estivesse na pele de um governante, qual caminho escolheria? Aumentar impostos, como aconteceu recentemente com o caso das blusinhas da Shein, não resolve o problema da noite para o dia. O que se arrecada com esses aumentos muitas vezes não cobre nem de perto o que é necessário para equilibrar as contas. Para quem quer proteger sua vida financeira em um cenário como esse, a palavra de ordem é diversificação. Investir em diferentes tipos de ativos, como títulos públicos e ações, pode ser uma maneira de se resguardar em tempos de crise. Além disso, é sempre válido estudar mais sobre investimentos. E um livro como O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, pode ajudar a criar uma mentalidade de longo prazo, essencial para enfrentar momentos de incerteza econômica. Mas enquanto o governo tenta lidar com a crescente dívida, surge outro problema igualmente desafiador: o déficit fiscal. Como equilibrar as contas quando o dinheiro parece estar sempre acabando? E, mais importante, quais são as opções reais que o governo tem para evitar uma catástrofe econômica? O déficit fiscal é como aquela fatura do cartão de crédito que nunca parece ter fim. O governo gasta mais do que arrecada, e a cada ano essa diferença só aumenta. Para tentar fechar essa conta, uma das primeiras opções que o governo considera é cortar gastos. Mas aí vem a grande questão: cortar de onde? Saúde, educação, segurança são escolhas difíceis que afetam diretamente a vida financeira de milhões de brasileiros e comprometem o crescimento do país. Outra saída, que muitos governos acabam adotando, é imprimir mais dinheiro. Parece uma solução mágica à primeira vista, mas o problema é que isso gera inflação. Quanto mais dinheiro circulando sem que haja um aumento equivalente na produção de bens e serviços, mais os preços sobem. O resultado: a inflação come o poder de compra das pessoas, e aquele dinheirinho que você guardou com tanto esforço perde valor. Isso impacta diretamente a prosperidade financeira de quem está tentando se planejar a longo prazo. Recentemente, o governo optou por aumentar impostos como uma forma de lidar com o déficit. Quem não se lembra do caso das blusinhas da Shein? Mas o fato é que, mesmo com esses aumentos, a arrecadação não cresceu tanto quanto esperado. E, mais uma vez, o cidadão comum paga a conta. O dinheiro que poderia estar sendo usado para investir em negócios ou melhorar a vida financeira acaba indo para o governo em forma de impostos, e o círculo vicioso continua. Para o cidadão que quer se proteger desse cenário, a dica é clara: busque soluções além das fronteiras. Diversificar seus investimentos em ativos fora do Brasil, como ações estrangeiras ou fundos de investimento no exterior, pode ser uma estratégia inteligente. Quando o governo está com as contas desequilibradas, é prudente não colocar todos os ovos em uma cesta que está prestes a cair. Livros como A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, podem oferecer insights valiosos sobre como se preparar mentalmente para tempos de incerteza. Mas enquanto o governo luta para equilibrar suas contas, surge outra discussão que é igualmente importante: até onde aumentar impostos realmente ajuda ou atrapalha a economia? É aqui que entra a curva de Laffer, um conceito que pode mudar a forma como pensamos sobre tributação. A curva de Laffer é um conceito econômico simples, mas poderoso. Imagine que o governo aumente os impostos até um ponto onde ninguém mais tenha incentivo para trabalhar ou investir. O que acontece? A arrecadação do governo, em vez de subir, começa a cair. É como uma balança delicada. Se os impostos forem muito altos, as pessoas desistem de produzir mais, de investir e até de consumir. Com menos dinheiro circulando na economia, a arrecadação despenca, criando um efeito contrário ao desejado. Esse princípio é extremamente relevante quando olhamos para a vida financeira do cidadão comum. Quando os impostos sobre investimentos são muito altos, por exemplo, muitos investidores preferem tirar seu dinheiro do mercado financeiro ou buscar formas de evitar a tributação, o que reduz o capital disponível para empreendimentos e inovações. A prosperidade financeira, tanto pessoal quanto do país,
fica comprometida. Um equilíbrio é necessário para que o governo arrecade o suficiente, sem matar o incentivo para a geração de riqueza. Um exemplo prático disso pode ser visto em países que adotam políticas de impostos baixos sobre ganhos de capital. Lugares como Singapura ou Hong Kong atraem investidores do mundo inteiro justamente porque oferecem um ambiente fiscal favorável. O dinheiro flui para essas regiões, gerando empregos, inovação e crescimento econômico. O Brasil, com sua estrutura tributária complexa e pesada, acaba afastando muitos investimentos que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento do país. Para aqueles que querem proteger seus investimentos em um ambiente de alta tributação, a dica é conhecer as brechas legais e as vantagens fiscais que o próprio governo oferece. Títulos de capitalização, fundos imobiliários e investimentos em previdência privada, por exemplo, podem ser opções interessantes, dependendo do seu perfil. Estudar mais sobre essas alternativas pode ajudar a maximizar seus ganhos sem ter que entregar uma fatia tão grande para o governo. E enquanto discutimos sobre como a tributação pode desestimular o crescimento econômico, surge uma nova questão: como equilibrar isso com a necessidade de controlar a inflação? Aqui entra em cena a taxa Selic, que, embora ajude a segurar os preços, também desestimula o consumo e o investimento. E essa é uma equação que precisa ser resolvida. A taxa Selic é como o termômetro da economia brasileira. Quando está alta, como tem sido nos últimos anos, seu principal objetivo é controlar a inflação. Afinal, ninguém quer ver o preço do arroz e feijão disparar. Mas, ao mesmo tempo, uma Selic elevada traz um efeito colateral importante. Ela desestimula o consumo e os investimentos. E isso é como puxar o freio de mão da economia. Com menos dinheiro circulando, o crescimento econômico desacelera. E o impacto é sentido em todos os setores. Para o cidadão comum, a alta dos juros significa que fica mais caro financiar qualquer coisa, desde a casa própria até o carro dos sonhos. As parcelas sobem, o crédito fica mais restrito, e a vida financeira de muitas pessoas acaba sendo pressionada. O que poderia ser uma oportunidade para alcançar a tão sonhada prosperidade financeira se transforma em um desafio. E, com menos consumo, o comércio também sente o baque. É um ciclo que vai travando o desenvolvimento. No entanto, a alta da Selic não afeta apenas o consumidor. Os investidores também acabam repensando suas estratégias. Com os juros altos, muitos optam por aplicações mais seguras, como títulos públicos, que oferecem um retorno razoável com baixo risco. Mas o lado negativo é que, com menos pessoas investindo em negócios e novas empresas, o país perde a chance de gerar inovação e novos empregos. O dinheiro que poderia estar sendo injetado em startups ou indústrias acaba ficando parado em investimentos conservadores. Uma saída para driblar essa estagnação econômica é diversificar os investimentos. Quem consegue investir em ativos fora do Brasil, como ações em bolsas internacionais, pode se proteger dos altos e baixos da economia local. E, para quem está começando, é importante entender que investir não se trata apenas de ganhar dinheiro rápido, mas de construir uma base sólida para o futuro. Livros como Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, podem oferecer uma boa introdução à mentalidade de sucesso que todo investidor deveria ter. Com o cenário de juros altos no Brasil, fica a pergunta: até quando essa política de controle da inflação será sustentável sem comprometer ainda mais o crescimento econômico? E, ao olhar para o mercado internacional, o que acontece quando as taxas de juros de outros países também começam a subir? A resposta a essa questão pode ser encontrada na relação entre investimentos estrangeiros e a taxa de câmbio. Com a alta das taxas de juros nos Estados Unidos, o Brasil enfrenta um dilema. Quando os juros americanos sobem, muitos investidores internacionais preferem colocar seu dinheiro lá, onde encontram segurança e bons retornos. Isso gera uma fuga de capital do Brasil, desvalorizando o real em relação ao dólar. E, como consequência, as importações ficam mais caras, o que afeta diretamente o custo de vida do brasileiro. O impacto é sentido no bolso,
Produtos que dependem de componentes importados, como eletrônicos e até alimentos, ficam mais caros. Esse cenário é um prato cheio para quem está pensando em como proteger seus investimentos. A dica aqui é clara: diversificar globalmente. Quando o real perde valor, quem investe em ativos em dólar acaba se beneficiando. Afinal, enquanto a moeda brasileira se desvaloriza, os investimentos lá fora ganham força. E essa é uma estratégia que qualquer pessoa pode adotar. Plataformas como a Avenue Securities facilitam o acesso ao mercado financeiro internacional, permitindo que investidores brasileiros comprem ações de grandes empresas como Apple, Google e Tesla. Mas essa desvalorização do real não afeta apenas os investidores. Ela tem um impacto direto na vida financeira de quem consome produtos importados, como combustíveis e medicamentos. E, com os preços subindo, a inflação também é pressionada. Mais uma vez, a alta da taxa Selic entra em cena para tentar conter essa inflação, criando um ciclo que parece não ter fim. Isso tudo afeta a prosperidade financeira do cidadão comum, que precisa repensar seus gastos e suas estratégias de consumo. Além disso, com o dólar mais forte, empresas brasileiras que dependem de insumos importados acabam repassando os custos para o consumidor. Isso gera um efeito cascata que vai desde a produção industrial até o preço final nas prateleiras do supermercado. E o mais interessante é que, enquanto a economia tenta se ajustar a esses movimentos internacionais, o mercado de investimentos estrangeiros continua oferecendo oportunidades. Diversificar para proteger o patrimônio nunca fez tanto sentido. Com a pressão sobre a taxa de câmbio e a fuga de capital estrangeiro, o governo brasileiro precisa encontrar soluções para manter a economia estável. E um dos maiores desafios nesse sentido é a crise da Previdência Social, que continua se agravando com o envelhecimento da população e o desequilíbrio entre os que contribuem e os que dependem do sistema. A crise da Previdência Social no Brasil é como um barril de pólvora prestes a explodir. Com uma população cada vez mais envelhecida e menos pessoas contribuindo para o sistema, o INSS enfrenta um desafio colossal. Imagine uma pirâmide financeira, onde quem está na base sustenta quem está no topo. Quanto mais a base se estreita, mais insustentável se torna o modelo. Esse é o cenário do sistema previdenciário brasileiro. Poucos jovens para contribuir, muitos aposentados para sustentar. E, no meio desse impasse, a vida financeira de milhões de brasileiros fica em risco. Para quem depende da aposentadoria pública, o futuro parece incerto. O modelo atual, se não for reformado, não conseguirá garantir a prosperidade financeira de quem ainda está no mercado de trabalho. Muitos jovens sequer acreditam que conseguirão se aposentar pelo INSS. Nesse contexto, a única saída para assegurar uma velhice tranquila é pensar em alternativas, como a previdência privada ou mesmo investimentos que possam complementar a renda no futuro. Uma boa ideia seria começar a estudar formas de construir um patrimônio que possa sustentar seu estilo de vida, independente das oscilações do sistema público. Outro ponto que torna essa crise mais preocupante é o fato de que, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, consequentemente, demandando mais tempo de aposentadoria. Isso coloca ainda mais pressão sobre o sistema. Sem uma reforma previdenciária significativa, o Brasil corre o risco de ver um colapso, onde o dinheiro simplesmente não será suficiente para cobrir os benefícios de todos os aposentados. E, com isso, surge uma pergunta importante: como garantir sua segurança financeira diante desse cenário? Um bom caminho para quem está preocupado com o futuro é começar a investir cedo e de forma consistente. Fundos de previdência privada, ações que pagam dividendos e até imóveis podem ser ótimos instrumentos para garantir uma aposentadoria mais confortável. Inclusive, quem deseja aprender mais sobre como planejar financeiramente a longo prazo pode encontrar ótimas dicas no livro Independência Financeira, de Robert Kiyosaki, que fala sobre como construir múltiplas fontes de renda. Mas, enquanto o governo tenta lidar com a crise da Previdência, o cidadão comum deve buscar formas de se proteger, diversificar os investimentos, como vimos antes,
pode ser uma excelente estratégia. E, falando em diversificação, já pensou em como ela pode ser útil não apenas para a aposentadoria, mas também para enfrentar crises econômicas em geral? Diversificar é mais do que uma estratégia de investimento, é uma filosofia de vida. Quando falamos de diversificação, estamos basicamente dizendo: não coloque todos os ovos na mesma cesta. E isso é especialmente verdadeiro em tempos de crise. Imagine que você tenha todo o seu dinheiro investido em apenas uma ação ou em um único imóvel. Se algo der errado, como uma queda no mercado financeiro ou uma bolha imobiliária, você pode perder uma parte significativa do seu patrimônio. Diversificar é o antídoto para esse tipo de risco. Na prática, diversificar significa espalhar seus investimentos em diferentes tipos de ativos. Por exemplo, além de investir em ações, você pode considerar fundos imobiliários, títulos do governo e até criptomoedas, dependendo do seu apetite ao risco. A ideia é que, se um investimento não for bem, outro possa compensar. Quem tem uma vida financeira baseada na diversificação acaba tendo mais tranquilidade em tempos de crise. E não se trata apenas de diversificar dentro do Brasil. Investir no exterior também é uma forma de proteger seu patrimônio contra as flutuações da economia local. Um exemplo prático é o investidor que, ao perceber a instabilidade no mercado brasileiro, decide aplicar parte de seus recursos em ativos internacionais. Isso não só protege contra a desvalorização do real, mas também abre portas para oportunidades de crescimento em economias mais estáveis. Plataformas como XP Investimentos e a própria Aveni facilitam esse processo, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a mercados internacionais, investindo em ações de empresas como Apple, Microsoft e Amazon, que têm grande potencial de crescimento. Diversificação também não se limita apenas ao tipo de ativo, mas à geografia. Investir em diferentes países pode ajudar a mitigar os riscos associados a crises econômicas regionais. Se um país enfrenta uma recessão, os investimentos em outro lugar podem estar crescendo. E isso dá ao investidor uma vantagem estratégica. Quem diversifica globalmente está sempre um passo à frente, preparado para lidar com os altos e baixos do mercado financeiro. A diversificação, portanto, não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade para quem quer garantir a prosperidade financeira a longo prazo. Em tempos de incerteza, como os que vivemos, essa pode ser a diferença entre manter seu patrimônio seguro ou vê-lo se deteriorar. Mas, para isso, é necessário conhecimento e uma boa dose de planejamento. E falando em planejamento, o Brasil está em uma situação econômica que exige ainda mais atenção. Será que o país está realmente perto de uma nova crise? Como podemos nos proteger? Agora que você já entendeu os riscos e as oportunidades que vêm com uma possível crise, a pergunta que fica é: o que você vai fazer a respeito? Vai continuar esperando as circunstâncias mudarem por conta própria ou vai começar a agir agora para transformar sua vida financeira? A escolha está em suas mãos. E a melhor parte é que você não precisa fazer isso sozinho. Cada passo rumo à diversificação, à educação financeira e aos investimentos é um movimento em direção a uma vida mais próspera e segura. Então, o que você está esperando para dar o próximo passo? Já pensou em quais ativos podem proteger o seu dinheiro? Já começou a pensar em como diversificar seus investimentos e planejar o futuro? Não deixe para depois o que você pode começar a fazer agora. A oportunidade de mudança está diante de você e ela só vai beneficiar quem agir com inteligência. Se você quer continuar aprendendo mais sobre como proteger e fazer crescer seu patrimônio, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai receber em primeira mão mais dicas valiosas para continuar nessa jornada de transformação financeira. Afinal, a verdadeira prosperidade